Em um país distante, perdido nas brumas do tempo e do esquecimento, existia um manicômio sombrio e tenebroso, que assombrava os corações daqueles que ousavam a se aventurar por seus corredores sinistros. O manicômio do silêncio, como era conhecido, era um lugar de tormento e desespero, onde as vozes dos pacientes ceifados ecoavam pelas paredes desgastadas e as sombras da loucura dançavam nos cantos mais escuros da mente. Entre os inúmeros pacientes que foram confinados no manicômio do século passado, havia um segredo obscuro e aterrador que assombrava os corações dos que ousavam lembrar. Um homem, conhecido apenas como Paciente Zero, foi internado no manicômio sem ter qualquer problema psiquiátrico, apenas como um mero instrumento de queima de arquivo, um segredo incômodo que precisava ser silenciado para todo sempre. O Paciente Zero era uma figura enigmática e sinistra, cujos passos silenciosos e olhar gelado causavam arrepios naqueles que cruzavam seu caminho. Sua presença no manicômio do silêncio era um lembrete sombrio da crueldade e da desumanidade que residiam nas sombras daquele lugar amaldiçoado, onde a vida e a sanidade eram sacrificadas no altar da loucura e do esquecimento. À medida que os dias se passavam e a aura de terror e desespero envolvia o manicômio do silêncio, os pacientes ceifados e as almas atormentadas que vagavam pelos corredores vazios clamavam por justiça e vingança contra aqueles que os haviam condenado à eternidade de sofrimento e agonia. Suas vozes ecoavam no silêncio da noite, lembrando os vivos da injustiça e da crueldade que haviam testemunhado e perpetuado naquele lugar maldito. O Paciente Zero, com seu olhar vazio e sua expressão imperturbável, era o catalisador das sombras que envolviam o manicômio do silêncio, uma presença demoníaca que alimentava o medo e a desolação entre os que se aventuravam a explorar os segredos ocultos do passado. Sua existência era um mistério sem resposta, um enigma sem solução, que assombrava os vivos e os mortos naquele lugar de horror e desespero. No entanto, o destino do manicômio estava selado para sempre. Uma noite de tempestade e trovões, em que as trevas e a tormenta se uniram em um concerto macabro, o edifício foi consumido pelas chamas do inferno, o reduzindo a cinzas e lembranças distantes. O fogo purificador queimou os pecados e as injustiças que haviam ocorrido naquele lugar amaldiçoado, apagando para sempre a presença do Paciente Zero e das almas atormentadas que clamavam por justiça. Hoje o manicômio do silêncio não passa de uma ruína esquecida e abandonada, um monumento à loucura e à desolação que um dia assolou aquele lugar sombrio e maldito, e nada resta além de destroços e memórias distorcidas daqueles que foram ceifados pela crueldade e pelo esquecimento, um testemunho sombrio da fragilidade e da brutalidade da condição humana. Os destroços do manicômio são um lembrete sombrio e aterrador da crueldade e da desumanidade que podem residir no coração dos humanos. Um testemunho silencioso da tragédia e do sofrimento que assolaram aqueles que foram ceifados prematuramente pela mão da loucura e do esquecimento. Em noites de lua cheia, quando o vento sussurra, segredos antigos e as sombras dançam nos cantos escuros da mente, dizem que ainda é possível ouvir os lamentos e as vozes das almas atormentadas que vagam pelos destroços do manicômio, clamando por justiça e vingança contra aqueles que os condenaram à eternidade de sofrimento e agonia.
A verdade sobre o destino do paciente zero e das almas revoltadas permanecem em um mistério sombrio e perturbador, um enigma sem solução, que desafia a compreensão e a razão daqueles que ousam lembrar do horror e da desolação que assolou aquele lugar amaldiçoado. E daí a história do manicômio do silêncio se tornou uma lenda distorcida e aterradora, um conto de terror e tragédia que ecoa nas mentes daqueles que ousam desvendar os segredos ocultos do passado e enfrentar as sombras que residem além da compreensão humana. Que a memória do manicômio do silêncio e das almas revoltadas que vagam pelos seus corredores seja um lembrete sombrio e perturbador da fragilidade e brutalidade da condição humana, uma advertência silenciosa da escuridão e do desespero que podem residir nos recantos mais profundos da alma. E assim, a história do manicômio do silêncio e do paciente zero se perdeu nas sombras do tempo, um conto histórico e aterrador que ecoa nas mentes daqueles que ousam lembrar do horror e da tragédia que assolaram naquele lugar amaldiçoado. Que a verdade sobre o destino do manicômio e de seus habitantes permaneça oculta para sempre, um segredo sombrio que descansa eternamente nos cantos mais escuros da mente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa história e eu vou esperar por vocês aí nos comentários. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Eu quero saber de cada um. Agora o nosso vídeo vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.